assinante da ESPN Brasil, seja bem-vindo ao Mundial Masculino de Seleções. Você ligado com a gente vai acompanhar a despedida da seleção brasileira do Mundial Masculino. O Brasil que fecha a sua participação no Grupo D contra a seleção do Catar. Você vê aí a torcida do Catar comparecendo no ginásio olímpico de Sousse, na Tunísia, onde está sendo disputado esse Mundial Masculino, e os jogadores relacionados pelo técnico Washington Nunes da seleção brasileira contra a seleção da Tunísia. Esse grupo aqui, que o Brasil teve a sua estreia contra a Noruega, depois jogou contra a seleção da Alemanha, o Brasil que teve pela frente o Egito, o Sérvia e o Montenegro. O Brasil perdeu seus 4 compromissos, tem hoje a possibilidade de encerrar aí com, pelo menos, com resultado de honra, uma vitória de honra neste Mundial Masculino, diante do Catar, do técnico Ekrem Janganjaki, que é o técnico da seleção do Catar, para esse jogo de hoje contra a seleção brasileira. A gente não tem aí um grande público como nos outros jogos, até porque contra as seleções da Alemanha, Sérvia e Montenegro, principalmente a seleção da Noruega, que foi muito bem nesta fase de classificação. Temos aí apresentada a dupla de árbitro Jomuri Benfrej. São os dois árbitros que vão comandar esse jogo. São os árbitros tunisianos que vão comandar essa partida entre Brasil e Catar. Nas outras partidas da seleção brasileira, como disse aqui, o Brasil tinha adversários que vinham muito bem no Mundial e por isso nós tivemos grandes públicos, e nesse jogo de hoje não temos uma grande presença do público. Eu acho que o Nunes conversando ali com o Jaime, aí cumprimentando seus companheiros de comissão técnica para que nós possamos ter o início de partida, o jogo que marca a despedida do Brasil nesse Mundial. Carlos Alberto de Simone. Um grande abraço, Pedro Oliveira, um grande abraço a você, assinante da ESPN Brasil, e não pense você que por enfrentar o Catar teremos vida fácil hoje, não. As duas equipes aí estão na mesma situação, e se até acompanharmos os resultados, a equipe do Catar fez uma campanha, não posso dizer melhor, mas menos ruim que a seleção brasileira. Então hoje teremos um jogo difícil, um jogo equilibrado. O Brasil tem reais possibilidades de vitória, como tínhamos também reais possibilidades frente à seleção do Egito, e acabamos aí perdendo na oportunidade, eu já disse, agora eu repito, por erros nossos aí, porque era um jogo que a gente tinha total chance de ganhar. Então hoje contra o Catar é uma equipe que tem características parecidas com a da seleção brasileira. O Brasil, em função da competição, esses jogadores aí também acabam adquirindo um melhor ritmo do jogo, por isso é de se esperar hoje que a gente tenha um jogo de igual para igual e temos chance aí de ter a primeira vitória. Começo de partida para você, assinante ligado com a gente, a seleção do Catar com uniforme vermelho, a seleção brasileira jogando com as suas camisas amarelas, calções verdes. Começo do jogo que marca aí o encerramento da participação da seleção brasileira nesse Mundial Masculino de Seleções. E é evidente, depois dessa participação brasileira, você vai acompanhar ainda aqui na ESPN Brasil as semifinais e também a partida final, a que decide esse Mundial de Seleções da Tunísia. E a gente vai ficar na grande expectativa o que é que vai acontecer com o handebol brasileiro, tanto no masculino, que você está tendo aí a oportunidade de acompanhar a seleção brasileira participando desse Mundial, quanto na seleção feminina, até porque nós tivemos destituídas as comissões técnicas logo depois da participação brasileira na Olimpíada. E desde então a seleção brasileira tem tido aí o Washington Nunes com o mandato tampão como técnico da seleção brasileira. Vamos ver o que é que vai fazer aí o Manuel em relação à seleção do Brasil. Trabalha Bruno, saiu o chute do Japa e a boa defesa do goleiro Yafai Mohamed. Aliás, nós podemos chamar todo mundo de Mohamed aqui à vontade, desse nome. Yafai Mohamed, Rashid Mohamed, Abdullah Mohamed. Se a gente chamar todo mundo de Mohamed aqui, você não estranha não, porque todos eles devem ser o Pereira de Oliveira deles, e Al Saad também, certo? Então Mohamed e Al Saad aqui, se falar, nós não vamos errar. É o Oliveira deles. Trabalha contra-golpe a seleção do Brasil. Tupan na ponta. O chute, a defesa de Yafai Mohamed, o goleiro da seleção do Catar. Catar que perdeu por 34-26 para a seleção da Sérvia e Montenegro no seu jogo de estreia. Depois perdeu para a Noruega 33-22. Catar teve contra a seleção do Egito uma derrota por 31-29. Foram somente 2 gols na partida diante da seleção do Egito. E vai fazendo também a sua despedida contra a seleção brasileira, tentando aí pelo menos um resultado de honra a seleção do Catar. Vem o Brasil no contra-golpe. Japa trabalhou a jogada no meio. A arbitragem marca os 7 metros. O pênalti foi agarrado o jogador brasileiro. A movimentação para a entrada da área. Ali Mohamed
cometendo a falta. O Gato parou a jogada, marcou a falta. A seleção brasileira marcando a falta máxima, a penalidade para a seleção do Brasil. Aí o Mohamed já fez 2 grandes defesas, mas não pega o pênalti convertido para a seleção brasileira. Faz 1-0 a seleção do Brasil. O Zeba fez aí o primeiro gol. Aliás, 7 metros que nós já comentamos nesse Mundial, que não foi o melhor quesito que o Brasil teve em aproveitamento, porque perdemos várias cobranças. O Zeba agora consegue fazer o primeiro gol. E o que o Brasil melhorou no início dessa do início para agora, nós temos aí mais uma vez aí um contra-ataque brasileiro em função do que eu vou falar, é a nossa marcação. O Brasil começou a acertar um pouquinho mais essa marcação, uma marcação pressão que faz com que os jogadores consigam sair para um contra-ataque numa melhor situação, e melhorou o rendimento aí da primeira partida frente à Noruega para esse jogo agora. O Brasil melhorou o seu quesito defensivo. Grande defesa do goleiro Marcão da seleção brasileira em 2-0. Faz a subida da seleção do Brasil. Japa faz a movimentação na meia, saiu o chute, a bola explodiu no travessão e acabou saindo. A puxada de jogo lá na esquerda da seleção brasileira. Você vê aí a jogada, a movimentação do seu Nakamura, ou simplesmente o Japa, na esquerda da seleção brasileira. Trabalha a posse de bola a seleção do Catar. Al-Saad faz a movimentação na meia esquerda. Marca no bico Vini. Subiu a marcação a seleção brasileira, o pré. E acabou cometendo a falta, a arbitragem pegou a falta em cima do Ali Mubarak Bilal Saad. E aí a bola nas mãos do Marcão, nessa tentativa de Rashid. E acabou desperdiçando. 2-0 para a seleção brasileira. Vamos para 4 jogadas, primeiro tempo. Zeba, passe picado no pivô, pré, saiu o chute e o gol da seleção brasileira. Fazendo 3-0 para a seleção do Brasil. Aí o passe picado do Japa, vencendo a marcação na movimentação do Mubarak. Abrindo 4-0 a seleção brasileira. E o Pré, que também é um jogador aí que evoluiu durante a competição, né? Desses 3 gols agora, um foi feito por ele, o outro foi uns 7 metros que ele teve aí cavado em cima dele. Está marcando na base da defesa, então é um jogador também que evoluiu com a competição. E aí o Brasil sofre agora seu primeiro gol. Na movimentação de Ali Mohamed. Você vê aí a jogada na ponta, vencendo o goleiro Marcão. Eu disse aqui dos resultados da seleção do Catar. O Brasil estreou contra a Noruega e perdeu o jogo 34-12. Depois o Brasil teve o jogo contra a Alemanha, aqueles 30-23. O Brasil teve aí o jogo contra a seleção do Egito, perdeu por 24-20. O Brasil que perdeu para a Sérvia Montenegro do 33-19. Você tem pelos placares, né? O placar mais elástico foi a derrota maior que o Brasil sofreu em números, em gols. Foi para a Sérvia Montenegro, marcado 7 metros para a seleção do Catar. Mas não foi o pior jogo do Brasil. É que a Sérvia Montenegro jogou com absoluta seriedade. Foi um time absolutamente centrado o jogo inteiro. Aliás, no segundo tempo deles, né, que traduziu exatamente isso que você está falando. Vamos à cobrança dos 7 metros. Nossa, vai para a cara do Fiore Giliotti, rapaz. Vamos à cobrança dos 7 metros para a seleção do Catar. Al-Hamad Hamdan. Autorizado. E o gol da seleção do Catar. Você viu ali? O Amar Fredjou, da Tunísia, o primeiro árbitro. Caminhando para a marca de 6 jogados desse primeiro tempo de jogo. 3-2 para a seleção brasileira. Já começa a se acostumar ao ataque da seleção do Brasil. A defesa do Catar. Trabalha a movimentação. Diogo na armação central. Chamou o Zeba, fez o cruzamento. Japa vem da meia esquerda. Bate bola para não cometer andada. Zeba. Que é a movimentação do Lito na ponta. Zeba, chute com apoio. O gol da seleção do Brasil. Faz 4-2 para a seleção brasileira. O Zeba. E essa câmera aí, o assinante pode perceber como é difícil você defender esse arremesso por baixo, porque quando o goleiro vê a bola passar, né, tá muito no chão. E eu falava do Pré, que evoluiu com a competição, e o Zeba também, ele fez uma excelente Liga Nacional, um jogador canhoto, jovem, de boa potência, agora um belíssimo arremesso da seleção do Catar, e o Zeba também evoluiu na competição. Então isso é a amostra de que jogadores que, quando tem a oportunidade de estar jogando para as melhores seleções do mundo, também melhoram o rendimento. A gente percebe de Simone, essa é a última partida da seleção brasileira.
Você viu ali a falta que sofreu o Diogo na armação central. A gente vê aí o técnico Ekrem Jaganjak. A gente percebe, a seleção brasileira está partindo também para isso, até porque o Coronado, que é o supervisor de seleções, o Juan Oliver Coronado, o espanhol que está aí com a comissão técnica da seleção brasileira, que deve começar esse processo aí de estrangeirização, vamos colocar assim, né? Da comissão técnica da seleção brasileira. O Washington Nunes, que a gente viu aparecendo ali, desempenha um mandato tampão ou um mandato provisório. Talvez até continue, possa até continuar como técnico da seleção brasileira, mas assumiu até o final desse Mundial e depois vai se decidir o que é que vai acontecer. E aí sai o Preco por 2 minutos na falta que cometeu em cima do Mubarak. E a gente percebe de que várias seleções, e a seleção do Egito, a gente viu isso, a seleção do Catar também, adotando a estrangeirização aí dos seus técnicos. Viu exatamente Coronado ali do lado do pré. O Ekrem Jaganjak não é do Catar, é também um técnico estrangeiro. E pelo menos para o Catar aí o resultado não foi tão interessante, porque o time está chegando aí ao final da competição sem nenhuma vitória. E o Egito a gente já viu que conseguiu evoluir daquele Mundial que a gente teve a oportunidade de acompanhar lá, 98, 99 mais ou menos, 2000. De lá para cá, o que cresceu a seleção do Egito, já com a estrangeirização. Vamos ver se vai dar certo, que a gente está torcendo, né? Para que o calendário e as coisas se ajustem, né? De que todos estejam ao lado do handebol e que a gente não precise ver fatos e presenciar cenas como as que nós tivemos logo depois da Olimpíada, em troca de acusações. A comissão técnica que foi destituída, que afirmou que não sabia, o presidente Manuel Luiz, que afirmou que já tinha sido tudo acertado, cada um deu a sua versão, e isso, na verdade, acaba prejudicando o handebol, porque a gente está vendo aí um Mundial com uma seleção que foi montada basicamente com a seleção júnior, né, ou ex-atletas juniores, e é o esporte que acaba sendo prejudicado. Tomara que a gente tenha aí a união de forças, pelo menos a gente trabalha aqui pró do esporte e não contra o esporte, para dividir o esporte, e que essas forças possam se encontrar e achar o ponto de convergência, né, para que a gente tenha resultados melhores. Se o caminho escolhido é esse, que esse caminho tenha resultados melhores. O que a gente quer, o que a gente vai começar a precisar, na verdade, de resultados, né? É não participar bem, né? A gente não pode ter aquela frase de jogou como nunca e perdeu como sempre. Não pode ter aplicado essa frase à seleção brasileira. E nós temos alguns pontos, né, para conseguir o resultado, Cleide. Um desses pode ser o técnico, como você está falando, me parece que a Confederação Brasileira está partindo para isso. Mas o principal, e nós temos essas outras seleções aí que tem técnicos que não são originais do seu país para dirigir as suas equipes, me parece, né, que o principal é você ter o intercâmbio com boas equipes no mundo. Então eu vou dar o exemplo aqui da seleção cubana, que sempre teve aqui seus técnicos cubanos, e sem desmerecer ninguém, mas os cubanos nunca tiveram aí uma informação técnica e tática melhor do que técnicos brasileiros, nada disso. Mas o que eles sempre tiveram muito a mais do que os brasileiros na época, né, da cortina de ferro e tudo mais, daquela relação que eles tinham com os comunistas e tudo, era o intercâmbio lá fora. Então isso que fazia a seleção cubana ser infinitamente superior às demais. O aspecto físico também, mas o principal é o fato dessas equipes todas aí da Europa, e no caso que eu estou citando, o Cuba, está sempre jogando com equipes importantes do mundo, independente do técnico. Então digamos que venha qualquer técnico aqui dirigir a nossa seleção. Se nós continuarmos com o mesmo planejamento, sem fazer nenhum amistoso programado, uma sequência lógica para você atingir um resultado aí perto de uma competição internacional, vai chegar em 2007 no Pan-Americano no Brasil, no Rio de Janeiro, meu amigo? Estamos falando a mesma conversa aqui. Nós vamos estar falando que o Brasil não vai para a Olimpíada de Beijing porque deu azar, porque não sei o quê. Que perdeu no quase ganhou e perdeu. Então é importante todo mundo estar aí de olhos bem abertos, porque independente do técnico, que é fundamental, é claro, não estou aqui de forma alguma tirando a importância do técnico, que eu acho fundamental, mas independente de planejamento. Nós temos que planejar e jogar contra time bom. Se você quer ficar bom, tem que jogar contra time bom, senão não vai melhorar nunca. Você está gravando tudo isso que nós estamos falando aqui, e quando chegar no Pan-Americano de 2007, nós vamos, se tiver que repetir a mesma conversa, nós só repetimos aqui a fita, colocamos o que nós já falamos aqui hoje e pronto. E o Jaganjak foi lá reclamar ali da falta que foi marcada em cima do Aljurk, reclamando aí da marcação do Armar.
for reclamar ali dos mesários também. Estão vendo aqui Tá vendo a dúvida que surgiu? Exatamente, de exclusão de jogadores, quantidade de jogadores em quadra, tudo, substituição. E o Coronado vai lá também, tem a seu respeito o seu giro, né? O Coronado, que é o supervisor de seleções da seleção brasileira. E o Coronado vai lá também para confirmar a marcação na reclamação e retificação ali dos mesários. E voltando aqui ao assunto da seleção brasileira, vamos estar torcendo aqui e de que as forças elas se unam mesmo, né? E o Rigolo que vai continuar desenvolvendo aí esse belo trabalho que ao longo desses anos todos que tem desenvolvido aí na Metodista. Nós fomos um dos que defenderam aí a presença do Rigolo na seleção brasileira. Que pancada a defesa do Marcão no comando da seleção brasileira. E aí o Lito marca mais um, o 7º gol do Brasil. E que infelizmente não deu certo, né? As forças entraram em choque lá, né? Claramente, abertamente, muito embora eles não tenham admitido isso, mas a gente pode falar aqui, né? O Rigolo não bica com o Manuel e o Manuel não bica com o Rigolo. O Manuel é o presidente da Confederação Brasileira. São ideologias de trabalho diferenciadas. Isso não deu resultado na seleção brasileira. A gente diz isso no handebol masculino. Como no handebol feminino, a gente considera que, tecnicamente, com resultados, a Marisa Lofredo é o melhor resultado que a gente tem atualmente aqui, mas que também não há a mesma linha de pensamento que o presidente da Confederação Brasileira de handebol. Então que o Coronado consiga aí, no planejamento, com um acordo das federações, do calendário, dos campeonatos que serão disputados, que a gente consiga resultados melhores. E a última vez que a gente vai falar isso, porque o Rosseto está gravando tudo para não precisar repetir depois. Tá bom, Decimar? Tá certo. Aí vai o Japa para a cobrança dos 7 metros para o Brasil. E é isso que não pode. Desperdiçam o pênalti para a seleção brasileira. 7-5. Eu ia falar que estava indo hoje muito bem o nosso aproveitamento nos 7 metros, né? Com alternância de jogadores a bater, hora o Japa, hora o Zeba. E o Japa acabou perdendo. Mas o Brasil está hoje ainda bem, marcando um 4-2 aí. Nós vemos aí duas linhas defensivas. Uma com 2 jogadores, esse daí que fez a falta, o Zeba e o Vini. Os outros 4 numa outra linha defensiva, caracterizando 2 linhas de defesa, uma defesa agressiva. E que até agora tem dado resultado. O aproveitamento dos 7 metros, dos pênaltis contra a Sérvia e Montenegro, foi o melhor aproveitamento da seleção brasileira. O Zeba cobrou todos e converteu todos da seleção brasileira. 7-5 para a seleção do Brasil. Trabalha a seleção do Catar. Al-Saad tentou a jogada na meia, sofre a falta, subiu a marcação ali. O Japa cometeu a falta. A arbitragem marca a saída em 9 metros para a seleção do Catar. Aí o Marcão, o Decimone já disse aqui, o Marcão terminando o Mundial deve estar arrumando as malas, indo para a Espanha. Tem propostas aí do handebol espanhol. E o Marcão é um dos remanescentes, né, da turma de Atenas na Grécia, dos Jogos Olímpicos na Grécia. Você percebe aí que não estão os outros atletas que estiveram nos Jogos Olímpicos de Atenas, do chamado primeiro time, né, do chamado time principal da seleção brasileira. O Marcão permanece. E a gente não tem nem a presença do Bruno. Eu não sei se foi uma opção do Manuel de preservar. Eu não sei se o time alemão do Bruno não cedeu o jogador. A gente não tem essas informações que não nos foram passadas. Ali o Zeba estando com apoio, a bola saiu, houve a falta. Mas de qualquer maneira, não sei se houve até uma preservação aí do Bruno. Mas nós temos apenas a manutenção aí do Marcão, daquele time principal dos Jogos Olímpicos de Atenas. Trabalho de Diogo, armação central, vem com o Zeba, meia direita, Diogo chamou o Japa, meia esquerda, movimenta para dentro, tentou meter uma rosqueta, né, Japa? E aí o Yafai Mohamed defendendo, e aí vem a seleção do Catar. Um gol de vantagem só para a seleção do Brasil. Arthur chamou a jogada aqui na esquerda, fez a movimentação, Ahmed Abdullah lá na ponta, a arbitragem pegou a falta, subiu o Zeba, daí o Vini marcando na primeira linha. Recebendo o cartão amarelo. Aqui na meia esquerda, Al-Saad. Chamou a ponta Abdullah. Subiu o pivô Rashid para fazer o bloqueio. Chamou a jogada na meia. Ali. E a arbitragem pega a falta. Mais uma saída em 9 metros. Em cima do meia esquerda, Al-Saad, que foi lá para a meia direita. Subir essa jogada no ataque da seleção do Catar. Estamos chegando a 14 deste primeiro tempo do jogo. Movimentação do Marcão. Na armação central, Al-Saad. Liga aqui na esquerda, Al-Turki. Al-Saad. Chama a jogada na ponta, Ali. Vini marca no meio, rouba bem essa bola para a seleção brasileira. Japa
Faz a saída, Vini faz 1-2 na ponta, para dentro, e o gol da seleção brasileira. Isso, Vini, não quis saber de meter uma rosqueta, enfeitar nada, desceu a foice. Olha só como ele corre, isso. Ele retificou o arremesso da mesma forma quando você vai dar uma rosqueta, aí, ó. Torcida parece que é brasileira pela bandeira, né? Pegaram a bandeirinha ali na porta. E puseram lá. Estão aí no ritmo afro aí, né? E aí o 7º gol da seleção do Catar no pivô Rashid de samba. A gente está aqui passando a semana do carnaval, né? Ou seja, a gente nem pode falar que isso aqui é samba, é apenas uma marcação. Olha aí, você ouve aí o fundo, ó. Estão marcando o ritmo deles aí, tá legal. Pelo menos estão aí alegrando aí o ginásio. Acho que é mais uma torcida pró-Catar que deram a bandeirinha do Brasil para eles ali. Eles falaram, oh, legal, samba, Pelé, aqui é bola, handebol, amarela, então tudo legal. E um detalhe que é importante aí chamarmos a atenção, o aspecto físico é uma coisa que é fundamental no handebol. Então a seleção do Catar, que é uma seleção que fisicamente equivale à nossa, então nós temos condições de fazer uma defesa agressiva. A seleção do Catar também não pode marcar tão na linha, tem que sair também fazer a marcação. Então dá espaço para jogar. Então o jogo fica mais igual nessa parte física. O Brasil hoje em dia já tem uma técnica muito boa. Os nossos técnicos já têm uma evolução. Os jogadores também têm. Então a gente consegue jogar de igual para igual, que é o que está acontecendo hoje também contra a seleção do Egito. Agora ainda, quando a gente vai jogar contra seleções aí europeias, como tivemos a nossa chave, a Noruega, Sérvia, Montenegro e Alemanha, o aspecto físico muda a tática do jogo completamente, porque eles fazem uma defesa 6-0, nós não temos potencial para arremessar de fora e a nossa marcação é obrigada a adiantar muito para evitar o arremesso de 9 metros dele. Então os técnicos brasileiros aqui têm que se preocupar desde o começo em elevar um pouquinho a estatura da nossa equipe, principalmente em posições básicas aí de arremessadores de 9 metros e no meio da defesa. Trabalha a seleção do Brasil, Zeba, Japa. O Vini está cumprindo aí 2 minutos de exclusão. O Brasil com jogador a menos. Tá aí o Bruno. Chamou a jogada na ponta. Tentou o lito, chute, a defesa do goleiro Yafai Mohamed. Tem a possibilidade de empatar o jogo a seleção do Catar. Com gol de vantagem para a seleção brasileira. Bola na ponta. Abdullah no meio e o gol do Catar. Belíssima assistência para o Rashid, hein? Belíssima composição ofensiva nessa bola de ataque do Catar. Olha, o ponta chama a marcação e sai com uma assistência ali no meio, ó. 8-8 no jogo, aproveitando o fato de estar com o jogador a mais. Belíssima assistência do Abdullah para o Rashid. E o meio da defesa do Brasil ficou olhando lá, assistindo, torcendo para que o Marcão pegasse e ninguém acabou marcando aí. Mas é mérito do atacante que viu o espaço e fez uma bela assistência. Trabalha a posse de bola a seleção brasileira. Já volta a ter time completo o Brasil. Zeba chama a jogada na ponta com o Tupã. Diogo. Bruno Santana vem da ponta. Zeba, passe picado na ponta. E aí os 7 metros no Tupã. Doeu no Tupã. Deu uma pegada lá em cima. E o Taganjá que ficou reclamando ainda. Fala, puxa vida, mas isso não foi nada. O técnico do Catar. E vem aí 2 minutos para o jogador Al-Mohadat Fazal Abdullah do Catar. Ele quer o quê? 2 minutos pro cara do Brasil, é isso? É. Falta de ataque? Ele queria a falta de ataque. Pô, tá louco ele. Zeba vai para a cobrança dos 7 metros para o Brasil. Aí no gol, Yafai, que já defendeu uns 7 metros. Autorizado, Zeba. E o gol, não, na trave, na trave, na trave. 2 7 metros desperdiçados da seleção brasileira. De Simone, eu poderia ter a oportunidade de falar. Chamar a atenção para um detalhe aqui, né? Você jogar com seriedade, nível de concentração. Você vai para um evento, de repente aí alguns dos jogadores estão tendo a primeira oportunidade de viajar, né, talvez tenham, né, porque a maioria deles já teve aí uma belíssima atuação com a seleção brasileira, no Mundial Júnior, já teve com as seleções das categorias de base, já viajaram. Agora temos aí a exclusão também do Diogo, 2 minutos por essa jogada em cima do Al-Turki. Mas a seriedade, o nível de concentração, né, dos atletas em todas as situações. A gente viu a Sérvia e Montenegro, o time ganhando o jogo por 10 gols de vantagem, né? E você pegava ali o pivô, pegava o ponta, arremessando com a mesma seriedade, como se estivesse perdendo o jogo, buscando um gol de empate, né? Esses também são detalhezinhos que fazem a diferença, né? Ah, com certeza, né? Então a seriedade do jogador em arremessar
é diferente, isso aí salta aos olhos. Então a gente viu, como você falou, no grupo do Brasil, eu vou citar aqui a seleção da Noruega e a seleção da Sérvia e Montenegro, que jogaram. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar os jogos frente à seleção brasileira, que em momento algum, não me lembro de momento algum, eles terem dado um arremesso que não fosse tentando furar o Marcão. Isso não quer dizer que eles não tenham técnica para fazer esse tipo de arremesso, só que eles esperam para fazer essa retificação, usar esse recurso, quando não há mais outra opção. Essa é a diferença. O recurso técnico, a rosqueta, a vaselina, a suíça e outras 1000 variações que nós temos aí, ela tem que ser utilizada quando você não tem mais recurso. E não aí se a primeira opção sua fazer a variação. Nós vimos, não lembro se foi contra a Sérvia e Montenegro, se foi contra a seleção do Egito. Sérvia e Montenegro vencendo o jogo já no finalzinho. O Marcão levou uma bolada no rosto e não foi intencional. O jogador não teve a intenção de tirar o Marcão do jogo nem nada. Foi a seriedade com que ele chegou chutando aquela bola. E andou o Tupã nessa jogada na ponta. 9-8 para a seleção do Catar. E aí o Zeba chamando a atenção da sua defesa, pedindo um pouco mais de tranquilidade nessa movimentação de ataque. Faz a movimentação a seleção do Catar. Ali Mohamed chama a jogada na ponta. Mubarak na armação central. Al-Saad sobe da ponta. Mubarak vai para o segundo pivô. Bola lá na direita. Abdullah tentou o passe outra vez. Era aquela movimentação no pivô que agora foi bem marcada. Agora prestaram atenção. O Lito fez a cobertura. Japa na ponta. Vini. E o gol do Brasil. Belíssima a partida do Vini hoje, variando bem os arremessos. Ele já mudou o ponto do arremesso nessa jogada, olha lá. E aquilo que disse o De Simone. Você vê que já não tem, o goleiro fechou o ângulo, meteu uma vaselina, retificou o arremesso no final. E detalhe, ele já deu outros 3 arremessos para valer forte, retificou uma bola ali, quase furou o goleiro, a outra bola arremessou muito forte, fez um golaço, outra na trave. Então o goleiro não está esperando uma bola fraca, essa é a hora de fazer a variação, né? Então, em alto nível, você não pode pegar e ficar só querendo fazer variações, você tem que fazer arremessos com uma força acentuada, simples teoricamente falando, para depois tentar aí uma variação. Você vê a defesa ali do seu Marcos Paulo dos Santos, o Marcão, e depois a andada no ataque 9 iguais. E saída precipitada da seleção do Catar. O Brasil rouba a bola. Vini trabalha com o Japa na meia esquerda. Japa com o Vini na ponta, sozinho. Chute e o gol! Outro arremesso diferente dos anteriores. O Brasil volta à frente no marcador. E o Abdullah ele tentou fazer uma alavanca. O jogador brasileiro. Se pega o braço ali, é que ele foi meio sem vontade, né? Porque se ele faz um gancho ali no braço do jogador brasileiro, consegue encaixar um gancho. Al-Saad trabalha a jogada na ponta. Abdullah, Ali Mohamed e o Tupã vai ser atendido lá fora. Ou deu vontade de ir no banheiro? Acho que vai ser atendido lá fora o Tupã, né? 10-9 para a seleção brasileira. Passamos de 20. E aí o pré para marcar mais um para a seleção brasileira. Coloca 2 gols de vantagem a seleção do Brasil. Era já mais ou menos esperado, não é, De Simone, de que o Brasil, Catar fossem forças semelhantes e que o Brasil tivesse uma possibilidade de brigar ali por uma 4ª vaga, ou com o Egito, ou com a Noruega, né? Ou que eles se pegassem lá, né? Sérvia e Montenegro se pegassem aí com a Noruega ou com o Egito, que o Brasil tivesse uma possibilidade ali. Com a Noruega, a gente sempre imagina que, só que depois que nós vimos a Noruega jogando, não tem a menor condição. Na teoria a gente imaginava que fosse assim. No grupo do Brasil, a Noruega me pareceu a melhor equipe, tá? Porque tá tendo uma boa variação de jogadas, vários jogadores com potencial de arremesso, uma marcação muito forte, uma equipe seríssima, então uma equipe aí que tem chance aí de passar aí, vai passar para a próxima fase e tem chance de chegar aí às semifinais, né? E o que você falou é verdade, as seleções que iriam brigar aí pela 4ª posição seria nós, Catar e Egito. Trabalha Vini. Bruno. Lito. Bruno. Chute a defesa do Yafai Mohamed. 11-10 para a seleção do Brasil. Vamos chegar a 22 do primeiro tempo de jogo. Última partida da seleção brasileira no Mundial Masculino de Seleções, desde a Tunísia, para você assinante ligado com a gente. Tá aí o Júnior, que vem fazer o pivô na defesa da seleção brasileira. Utilizado pela primeira vez no jogo pelo técnico Washington Nunes.
o pivô brasileiro. Nossa, o Otto marcou a falta no Ali Mohamed, não? Vini, passe no pivô, pré. E o gol da seleção brasileira. A jogada anterior foi uma falta visível, é o que está pedindo, ali o Jagan-Jak. Está pedindo com 2 minutos na bola anterior e pediu uma falta de ataque. Nossa, uma falta de ataque, mas o Ali Mohamed foi numa foice ali no peito do Pré, né? É, mas a diferença aí, eu vou falar mais uma vez da parte física, né? O Pré é um jogador que agora aí tem um potencial físico muito maior do que o número 9, Ali Mohamed, certo? Então é que tomou uma pancada, mas ele conseguiu arremessar tranquilo e o outro rapaz ali quase bateu numa parede e voltou. O Mohamed foi isso mesmo. O Mohamed foi para dar uma pancada. E o Júnior leva aí um cartão amarelo. Foi para dar uma pancada, ele bateu, o muro estava montado ali, armadinho, né? O cimento estava bom, a cola estava boa. E aí continua em um gol a vantagem da seleção brasileira. O Abdullah Al-Saad, Abdullah Saad. E aonde ele botou essa bola, hein? Vimos ali pelo... Bom ponto, hein? Lance de trás aí, visto de trás o gol, a bola entrou no ninho da coruja, tá certo? E o Jagan-Jak parou o jogo, o técnico da seleção do Catar pede tempo. E você vê aí que essa torcedora é esperta, ela pegou a bandeira de todo mundo, pegou a bandeira lá da Tunísia, que está lá na parte alta, né? Vamos ouvir o Washington. Bico, acertou. Mudei um pouco para 6-0. O cara botou um canhoto, eu tomei 2 chutes do ponta para dentro. Com o terceiro saindo para pegar a bola de central. Primeiro não marca, segundo não marca, o terceiro joga alto. Quem é aquela diagonal? 2 bolas seguidas. Tá todo mundo maluco. Hã? E aí o Jagan-Jak. Everything okay except your line. A imagem lá do Washington, o Jagan-Jak está aí conversando com seus atletas. Orientando aí a equipe do Catar, que vai perdendo o jogo até esse momento, com um gol de vantagem para a seleção brasileira. Você falava da Noruega, a torcida da Noruega, que tem comparecido em grande massa, né, neste grupo de SUSE, o grupo D dessa fase de classificação, já está aí prontinha para esperar a sua seleção, que fecha este grupo, fecha essa última rodada do grupo. Vai jogar frente ao Egito. E já percebemos que a torcida norueguesa já escolheu a sua segunda seleção, né? Você viu que tem a bandeira da Tunísia lá em cima, que pegou ali a do Catar e botou a bandeirinha do Brasil ali também, né? Percebemos que o torcedor da Noruega, em todos os jogos da seleção brasileira, né? É evidente, tirando o jogo que o Brasil jogou contra a Noruega, que foi o jogo de estreia, eles já escolheram o Brasil aí como seu segundo time. E em relação ao que o Washington falou, ele acabou mudando um pouquinho a marcação. O Brasil estava rendendo melhor com a marcação avançada. Ele acabou optando agora por fazer uma marcação mais baixa, né? E aí acabou acontecendo o que ele disse. O canhoto está vindo para fazer o arremesso, só que o Brasil está confundindo essa marcação mais baixa com uma falta de contato. Então, quando você marca numa linha só, você não precisa necessariamente fazer só bloqueio e evitar o choque com o jogador que está com a posse de bola. Então, temos que prestar um pouquinho mais de atenção nisso, porque o Brasil estava bem no jogo marcando avançado. É normal ter essa alternância de mudanças táticas defensivas. Agora o Brasil marca em uma linha só, um 6-0. Só que o jogador tem que ter o contato. O 6-0 não significa uma defesa na linha, como agora o Pré fez. É isso aí. E aí a falta para a seleção do Catar, a falta em cima do Al-Turki. A falta do Júnior, ali na meia direita. 2 gols de vantagem para a seleção do Brasil. Saad subiu. E aliás, o árbitro, a lei da vantagem, né? Ele não está observando, já houve essa falta. Você viu que o jogador brasileiro subiu visivelmente na tentativa de fazer a falta. Aí o Al-Turki meteu o pé no freio, o brasileiro passou lotado e o árbitro parou o jogo, mas a posse de bola era da Tunísia. Al-Saad, Abdullah, sobe da ponta, vem para a meia, recomeça com Al-Saad. Passe mal feito aqui na esquerda para o Al-Turki. Ela se perdeu, sai lateral bola para o Brasil, tá aí o Washington Nunes. O Washington Nunes falou, mas não pegou nele, não pegou no jogador brasileiro, né? Tá no passivo o ataque da seleção do Catar. Al-Turki. Aliás, faz tempo que a gente não vê ninguém levantar a mão de passivo aqui nesse Mundial. É verdade, nesse Mundial não vimos ainda. É o primeiro passivo que nós estamos vendo nesse Mundial. E o gol do Catar. É o 12º gol da seleção do Catar. Trabalhando a jogada ali o Fawaz Abdullah. Retificou o arremesso, né? Tirou a bola do lado da defesa. O Marcão veio aí para um lado do gol, a bola foi do outro, ele não conseguiu voltar.
Mas o Brasil continua fazendo aí um jogo bem equilibrado e é o que se esperava, né? Então estamos aí dentro das expectativas na partida de hoje. Trabalha a posse de bola a seleção brasileira. Japa, Bruno, passe na ponte. Ficou o Lito no goleiro Yafai Mohamed. Plasticamente é bonita, né? Com o gol melhor ainda, né? É, uma bela jogada. E aliás, o melhor jogador da equipe do Catar, sem dúvida, é o goleiro até agora, né? É verdade. É o Abdullah. Mohamed Yafai. Mohamed Yafai tá bem no jogo, por isso que o Brasil não conseguiu aí fazer uma vantagem maior nesse momento da partida. 13-12 para a seleção do Brasil. Tá aí o Marcão também, belíssimo Mundial do Marcão. O destaque da seleção brasileira é do Marcão nesse Mundial. Al-Saad para a cobrança dos 7 metros. Autorizado o chute e o gol da seleção do Catar. O Brasil desperdiçou 2 pênaltis. Você viu como cobra aí o Al-Saad. Olha só, uma bomba que passou zunindo ali no pé do ouvido do Marcão. E vou falar de evolução aí, de história. Às vezes eu vejo umas coisas assim nos mundiais, aí eu não aguento e vou falar. Você fica inconformado. Em 1987, fui pro meu primeiro mundial juntamente com o Brasil. A primeira vez que a gente estava disputando um campeonato mundial na Itália, lá em Bressanone. E aí a nossa última partida foi contra a Tunísia. Né? E aí fizemos um campeonato como esse daí. Perdemos para todo mundo de montão, de sacolada. E era a primeira vez que o Brasil era num campeonato mundial. É a primeira vez isso, falta de intercâmbio. É um aprendizado. É, aprendizado. Aí ganhamos da Tunísia de 1 gol. Né? No finalzinho com 7 metros, acabei cobrando aquele desespero. Ganhamos da Tunísia, foi sufoco para ganhar da Tunísia. 3 pênaltis desperdiçados. Né? Aí passa o tempo, hoje em dia a Tunísia, nesse Mundial, está disputando aí as partidas e vai chegar aí. Vai chegar nas finais. É verdade, o Grupo A já está aqui brigando como terceira força do Grupo A, né? E tá jogando. Já tivemos numa Olimpíada, a primeira vez que o Brasil foi disputar a Olimpíada, disputamos a última posição com o Egito, certo? Aí o Egito, depois, anos pra frente, chegou à 6ª posição no Mundial. E nós estamos agora falando que o time está pegando experiência, último lugar, vamos disputar não sei o quê, estamos aqui em último lugar nessa fase de classificação. Então, você vê que nós temos aí vários exemplos de seleções que estavam na mesma condição do Brasil, fizeram o trabalho, certo? E conseguem evoluir. Então é isso que a gente espera que o Brasil faça aí, já se vão aí quase 15 anos aí dessa história. Tava precisando de experiência naquela época desse ano? Tava, meu amigo, tava. Opa. Intercâmbio também? Opa, a bola a gente não sabia qual que era, pô. Se o Vicente Mateus, finado Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, ou que era presidente do Corinthians, Vicente Mateus, se ele tivesse vivo, eu falei, então contrata lá esse tal de intercâmbio aí, contrata aí esse negócio de experiência. E aí, 2 minutos no Ahmed, da seleção do Catar. Eita, bravo, barbaridade ali, o técnico Jaganjak. Posse de bola para a seleção brasileira. Zeba faz o cruzamento, Japa, passe picado na ponta. Vini. Aí tentou meter uma rosqueta. Não tinha espaço para trabalhar essa bola. 13-13. Vamos entrar nos 2 minutos finais do primeiro tempo do jogo. O pré-orienta ali o posicionamento do Vini. Faz a saída do jogo a seleção do Catar. Al-Saad, o Zeba está ali conversando também na sua defesa. Baixa a sua defesa o Brasil, marca o 6-0. E no bico o Zeba. Já subiu ali o bico para flutuar a marcação da defesa. Tentou ir na marra ali pelo meio. A subida pela meia direita, a seleção do Catar. A arbitragem pegou a falta do Vini. Al-Saad. E aí o jogo é parado. O tempo solicitado, faltando um pouco mais de 1 minuto para terminar esse primeiro tempo do jogo. Aí o Al-Turk vai ali conversar com o seu técnico. E aí o torcedor da Noruega aguardando pacientemente a sua equipe que vai fechar a sua participação. Vamos ouvir o Washington. Só vem contra-atacar, o jogo acaba, fica bom. Vocês abrem 2, relaxa. Os caras vêm contra uma. Eles não mudaram nada do que a gente viu. Ataque. Quando tiver 6-0, eu vou falar de novo, os 2 terceiros jogam um pouco mais altos. Eu quero o pivô no segundo do lado contrário da ação da bola. Na primeira ação, na segunda ação, parem. O Washington Nunes falou, eles não mudaram nada do que nós vimos. Aí o torcedor da Noruega também ali com a bandeirinha do Brasil.
E o Washington Nunes, evidentemente, deve ter visto não, né? Porque jogam todos no mesmo dia, no mesmo ginásio, né? Terminavam os jogos, ficava aí assistindo, viu a seleção do Catar nas outras partidas. E aí essa tela dividida aí com os dois técnicos. Todo mundo reclamando, né? Já pediu 2 pênaltis, o Washington. Não. 2 minutos, o Washington. Não. 2 minutos não. Os tunisianos aí, o Karma e o Fred, estão deixando satisfeitos os dois técnicos aí. Menos de 2 minutos para terminar a partida. No seu primeiro tempo, 13-13. Vini trabalha com Bruno Santana. Zeba faz o cruzamento. Bruno vai para dentro. Chute, a arbitragem marcou a invasão, a falta. A falta do Bruno. Eu acho que ela deu falta de ataque, né? Ela, nós vamos dizer a arbitragem, né? Não, ele, o árbitro, ela a arbitragem. E tá aí o pré. Já volta para se posicionar na defesa. Com um jogador a menos, a seleção do Catar. Ainda cumprindo seus 2 minutos de exclusão, Ahmed. Enfrentou a marcação ali pelo meio, levou no peito Al-Jurk. Vamos ver o lance. É o Fawaz. 2 na marcação, o pré falou, não vai não. Al-Saad trabalha a jogada aqui na esquerda, vai voltar a ter time completo. Seleção do Catar, o chute, a defesaça do goleiro Marcão. Evitou ali a saída da bola na área, evitou também a invasão brasileira. Trabalha Bruno. Entramos no minuto final deste primeiro tempo do jogo. Diogo na armação central, Bruno vai para a meia esquerda, guarda o Japa no banco. Neste último minuto do primeiro tempo de jogo, o técnico Washington Nunes. Bruno, Diogo. Bruno recomeça com o Diogo, chama o Zeba. Lito. Aí ficou na marcação ali o Diogo. Subiu a marcação o Mubarak. 30 segundos para terminar o primeiro tempo. Diogo, Bruno. No pivô, pré, o chute e o gol do Brasil. É o 14º gol da seleção brasileira para a gente fechar esse primeiro tempo na frente desse ano. Um bom primeiro tempo do Brasil. É isso aí que se esperava, meu jogo igual. Alguns jogadores se destacaram muito bem. O Pré e o Vini são os 2 melhores atacantes do Brasil nesse primeiro tempo, que não desperdiçaram os seus arremessos. E a defesa a gente precisa melhorar um pouquinho se quisermos aí sair com a nossa única vitória no Mundial. Saída em 9 metros da seleção do Catar e a defesa do goleiro Marcão, final do primeiro tempo de jogo. 14 para o Brasil, 13 para a seleção do Catar. Vamos para o intervalo. Voltamos já para o segundo tempo. O Zeba vai continuar reclamando ali com a arbitragem, aproveitando o intervalo. A gente volta já na ESPN Brasil, 10 anos. Informação é o nosso esporte. O universo masculino em uma única revista. Esportes, moda, carreira, atualidades, viagens, gastronomia, comportamento, mulheres, tecnologia, carros. Um mundo de informação e prazer, bem-estar e poder, atitude e lazer está em um. Universo Masculino, mais uma revista da Símbolo, já nas bancas. O seu Francisco sempre lutou muito para levar uma vida melhor. A grande chance apareceu quando ele encontrou uma carteira com $10 mil no banheiro do aeroporto de Brasília. O dinheiro poderia mudar para sempre a vida do seu Francisco. E mudou. Ele decidiu entregar a carteira à Infraero, que devolveu o dinheiro para o seu verdadeiro dono. Na hora que eu encontrei a carteira, a minha intenção foi de devolver para o dono, né? Justamente foi isso que eu fiz. E eu entreguei, fiquei tranquilo.
Seu Francisco decidiu continuar contando apenas com o suor do próprio trabalho para ter uma vida melhor. Porque seu Francisco é brasileiro e não desiste nunca. Campeonato Italiano. Neste fim de semana acontece a 24ª rodada e você acompanha tudo ao vivo em uma super cobertura pelos canais ESPN. Sábado, a partir de 5h15 da tarde, Inter de Milão e Roma na ESPN Brasil. No domingo, meio-dia, 2 transmissões simultâneas. Na ESPN, Juventus e Udinese. E na ESPN Brasil, Livorno e Sampdoria. E às 5h30 da tarde, na ESPN, Regina e Milan. Todos os horários de Brasília. E tudo ao vivo. Super cobertura da 24ª rodada do Campeonato Italiano. Só nos canais ESPN. 48 horas por dia da melhor programação esportiva do país. Campeonato Italiano. Oferecimento: com o cartão Ipiranga é mais barato. Desconto, prazo e anuidade zero. Peça já o seu. General Motors do Brasil, 80 anos em movimento. Novo celular Nokia, um verdadeiro escritório móvel. Casas Bahia, dedicação total a você. E Banespa e você, uma relação de confiança. Estamos de volta, assinante da ESPN Brasil. Vamos ao segundo tempo de Brasil e Catar. O Brasil fechou o primeiro tempo com um gol de vantagem, 14-13. Cheio de tatuagem ali o atleta. Diante da seleção do Catar, o Brasil que vai encerrando aí a sua participação neste grupo D, fase de classificação, tentando aí pelo menos uma vitória contra a seleção do Catar, o mesmo da seleção do Catar. Você percebe aí a torcida no ginásio olímpico de Sousse, sede deste grupo D, que vai aí aguardando pacientemente aí o jogo que vai completar, vai fechar esta sede, que é exatamente a seleção da Noruega, com uma grande torcida, a seleção da Noruega, que vem para a quadra daqui a pouquinho. Aí o começo do segundo tempo do jogo, o Brasil já parando aí no goleiro Yafai Mohamed, a seleção brasileira que volta com o Diogo na armação central, o Bruno na meia esquerda, Vini na ponta esquerda, o Pré no pivô, Zeba na meia direita e o gol da seleção brasileira. E o Lito na ponta direita com o Marcão no gol, a formação inicial do Brasil nesse segundo tempo do jogo, Decimone. E quando você fala do Lito, né, me parece que o Tupã realmente acabou sentindo alguma coisa, não voltou para o segundo tempo. Aliás, não sabemos se ele está no banco, se foi uma opção do Washington ou se realmente ele sentiu alguma contusão, vamos ver aí. O Brasil que fez aí o primeiro tempo dentro da expectativa, quando o Washington baixou a defesa para o 6-0, a equipe não se acertou como ele esperava, né? Ele esperava um rendimento um pouco melhor, o rendimento caiu um pouquinho. A nossa defesa 4-2 estava tendo um melhor rendimento no primeiro tempo, é ver qual vai ser a opção para esse segundo tempo. Mas o que importa é que o Brasil consegue fazer um jogo equilibrado contra o Catar, estamos melhores do que a seleção adversária e se mantivermos esse rendimento, o Brasil tem chance sim de sair com uma vitória aí desse campeonato mundial. Simone, eu disse aí que o público está chegando, é porque jogam Noruega e Egito. O último jogo é para o Egito. Por Egito vale uma possibilidade de terceiro lugar neste grupo D. Vale uma vaga para o Egito se o Egito vencer a seleção da Noruega, que é na última partida, porque já jogaram hoje a Alemanha e Sérvia e Montenegro. E a Sérvia e Montenegro venceu a Alemanha por um gol de vantagem. Então a Alemanha vai torcer mais do que nunca para a Noruega, porque a Alemanha perdeu para o Egito. Então a Alemanha vai torcer mais do que nunca para a Noruega no último jogo deste grupo para tentar passar aí com o terceiro lugar do grupo. Nós já falamos aí que algumas seleções estão fazendo realmente uma renovação. Esse campeonato mundial logo após a Olimpíada, algumas seleções não estão, pelo menos com aqueles jogadores que participaram dos Jogos Olímpicos. A seleção da Alemanha que você se referiu é uma dessas, né? Que não tem aí o seu trio de ferro lá, que tem o Pascal Heinz, o Dragunski, Volker Zerbe, né? Jogadores que chegaram aí a serem vice-campeões olímpicos, né? E o Egito vai ter a sua chance aí, mas tem pela frente a Noruega, né, meu amigo? Que tem o Sérvia e Montenegro com esse resultado já ficou com a primeira colocação do grupo, lembrando que
nós temos a formação de mais 2 outros grupos, né? Os 3 primeiros colocados do grupo A contra os 3 com os 3 primeiros do grupo B, os 3 do C com os 3 do D, formando mais 2 grupos distintos aí, para que a gente tenha aí a definição dos semifinalistas. Né? E para o assinante entender, essa nova fase da competição, que é chamada de grupo 1 e grupo 2, jogam-se os adversários, né, que ainda não se enfrentaram de grupo A e B, só que o resultado é elevado dessa fase. Os resultados entre, vamos dizer, por exemplo, Noruega e Alemanha, que teve já nessa fase, é levado para outra fase, para critério de saldo de gols, pontos corridos, assim por diante. Então você a equipe carrega os resultados das equipes classificadas como a seleção que passa. Então a equipe que sai em primeiro lugar da competição já leva, do seu grupo, né, já leva uma boa vantagem. Então daí a importância desse jogo agora entre Noruega e Egito. Bom, a tatuagem de que gostou tanto aí o diretor da geradora tunisiana, né, é do Bruno, na perna esquerda do Bruno, da seleção brasileira. 16-15 para a seleção do Brasil. O Vini está cumprindo 2 minutos de exclusão. Começo do segundo tempo do jogo. É o Brasil encerrando a sua participação no Mundial Masculino de Seleções. Com mais uma transmissão com exclusividade para você, assinante da ESPN Brasil. Você que, depois desse encerramento da participação da seleção brasileira, vai acompanhar com a gente as semifinais e também a final, para a gente conhecer o campeão deste Mundial Masculino de Seleções. No grupo A se classificaram, desse monte chamava a atenção para a Tunísia no primeiro tempo do jogo. Grupo A que tinha Dinamarca, França, Tunísia, Grécia, Angola e Canadá. A Tunísia saiu com o primeiro lugar. A Grécia, lembra do Brasil nos Jogos Olímpicos? Aí belíssimo gol do Brasil, do Zeba na meia direita. A Grécia saiu com o segundo lugar e a França com o terceiro lugar no grupo A. E para quem está no handball, o que era a Grécia há 10 anos atrás no handball? Nada, né? Absolutamente, menos que o Brasil. Né? Exatamente, porque aí vão falar que vocês não estão acompanhando, como não era nada, a Grécia era isso. Não. Mas a Grécia era, né? Era menos que o Brasil. Era uma força na Europa que não fazia mal para ninguém. A Tunísia a mesma coisa, agora está saindo aí, ó. Tunísia em primeiro, Grécia em segundo. Do grupo A, um grupo com Dinamarca, não se classificou nesse grupo. Com Dinamarca, Angola e Canadá, tudo bem. A França ficou como terceiro lugar do grupo, a seleção da França nesse grupo A. E nós vimos a escalação da seleção francesa e não teve... Ninguém foi poupado lá não, viu? Tá todo mundo lá. Pois é, Fernandes, vamos dar uma olhada aqui na ficha, né? Didier Dinard, Richardson, Anquetil, tá todo mundo aí. Vamos dar uma olhadinha para ver quem o técnico francês tinha levado para esse Mundial, né? Batata. Tá todo mundo aí, a França em terceiro lugar desse grupo A. Trabalha o Brasil, Diogo. Tem a bola com o Japa. Zeba, passe na ponta, Lito. E o gol do Brasil. É o 18º gol da seleção brasileira, 18-15 para a seleção brasileira. Trabalhou bem agora com velocidade o Zeba para servir o Lito na ponta. Uma belíssima jogada agora. O Lito tem uma bela impulsão. Ele que joga normalmente na meia direita, né? Tem uma boa impulsão. Quando ele vai para a ponta, acaba utilizando-se dessa boa impulsão. E o Brasil aí consegue ter um respiro no jogo, né? Saiu bem nos seus contra-ataques e consegue abrir 3 gols de vantagem. Boa roubada de bola, ligou no ataque, Lito, e o gol do Brasil. Vai a 4 gols de vantagem a seleção brasileira, a maior vantagem do Brasil no jogo. 19-14, depois de uma roubada de bola maravilhosa do que mudou o seu goleiro, a seleção do Catar. O Abdullah Badijouar caiu sentado ali, foi tentar marcar a bola embaixo do Lito. E um golaço do Lito, hein? Temos que falar aqui, um golaço, realmente uma bola fora de série. Essa ameaçada no meio da passada, se o goleiro... Jogou sentado, né? Não é muito experiente, fica sentado mesmo. Então um golaço do Lito e o Brasil acertou a defesa, né? Então aquilo que quando nós ouvimos o Washington falar no finalzinho do primeiro tempo em relação à marcação 6-0, que ele queria que os 2 terceiros marcassem avançado, que esses 2 terceiros formam o meio da defesa, no segundo tempo ele conseguiu acertar isso. Então, melhorando a defesa, sai rápido no contra-ataque, o Brasil consegue abrir 4 gols de vantagem. Um ótimo momento do Brasil no jogo. Lito flutuou na ponta, gol do Brasil, terceiro gol seguido do Lito. Tá aí cruzando, enfrentando a marcação em cima, vencendo Ahmed e marcando o seu terceiro gol seguido. Aumenta a vantagem da seleção brasileira para 5 gols, 20-5 para a seleção brasileira. Eu não tenho nada com a seleção do Catar, certo? Mas se eu fosse o técnico lá, o Ekrem Jaganjak, não tinha trocado o goleiro, não. Porque
Esse negócio de um joga um tempo, o outro joga outro tempo. O Mohamed Afai estava bem no jogo. Nós falamos que ele tinha sido aí um dos destaques da seleção do Catar, porque ele estava bem na partida, né? E o goleiro do segundo tempo, o Al-Hamed Hamdan, acabou não tendo até agora aí chance de defesa. Tá louco. Trabalha a posse de bola a seleção do Catar. O chute e o gol. Na ponta direita, Abdullah. Vencendo o goleiro Marcão. Marcando o 16º gol da seleção do Catar. Nós falamos dos classificados do grupo 1, De Simone, Tunísia, Grécia e França nessa ordem. Primeiro, segundo e terceiro. Outro gol aqui na meia direita, o gol do Mubarak. A saída precipitada da seleção brasileira. O grupo 2, grupo B, né? A Rússia saiu com o primeiro lugar, a República Tcheca na segunda colocação e a Eslovênia na terceira colocação. Nenhuma surpresa aí, né, De Simone? Não. Aí realmente foi o que se esperava, né? A Eslovênia vem crescendo já nas competições. O último campeonato europeu que foi lá, realmente eles foram muito bem. A seleção da República Tcheca sempre teve um bom handebol. E a Rússia, né, dispensa aí maiores comentários. Ficaram de fora Kuwait, Islândia e Argélia no grupo B. As seleções que não se classificaram. No grupo C, a Croácia sai como primeira colocada do grupo. A Espanha com o segundo lugar e a Suécia com o terceiro lugar. Ficaram de fora a Argentina, Japão e a Austrália. Também aí, surpresa para você? Nada, tudo certo. O que não surpresa, mas o que é importante ressaltar, a seleção da Suécia, desde que acabou promovendo uma certa renovação na sua equipe, aliás, tardiamente, eu entendi assim, né? No último campeonato europeu aí não tinha necessidade de ter os jogadores que tinham, acabaram mudando aí sim, e não conseguiu ter os mesmos rendimentos que aquela geração aí, né, dos tempos do handebol tiveram, né? Então a seleção da Espanha e da Croácia saíram bem nesse grupo e ficou muito difícil para a Argentina, Japão e Austrália. Aliás, a Argentina fez aí bons jogos, mas na hora que tinha que ganhar do Japão acabou perdendo e fica também aí numa situação parecida com a do Brasil. E parece que o Bruno já resolveu o problema aí do Jaganjac. Acertou uma bola, não foi voluntário, mas acertou ali o rosto do Badijoá. O goleiro que tinha entrado depois também de já ter levado uma bola no rosto, o Yafai Mohamed no primeiro tempo de jogo. Do mesmo Bruno, aliás, uns 7 metros. O pessoal do Catar não vai sair muito satisfeito com o Bruno, não. Torcida da Noruega aguarda pacientemente o jogo da Noruega contra o Egito, que é o jogo que vai fechar esse grupo, que vai fechar também esta fase de classificação do Mundial de Seleções. Torcida da Noruega, aliás, que está acostumada a ver sua equipe feminina, certo, Cledi? Show. Sempre ali entre as melhores do mundo. Noruega, Dinamarca, a torcida da Noruega, a seleção da Noruega no handebol feminino é um show, né? Qualquer coisa de extraordinário. E agora está tendo a expectativa aí, aliás, a Noruega com um belíssimo time. É verdade, o handebol masculino da Noruega crescendo. O handebol masculino da Dinamarca ainda não consegue acompanhar as meninas, né, dinamarquesas, que não primam pela força, mas tem uma técnica extraordinária. A Dinamarca contraria a seleção feminina da Dinamarca. Você pode falar, mas você está falando do feminino. O feminino tem força. Não tem, né? Tem cada pivô aí. Pega a Rússia, né? Nossa senhora. Você compete de igual para igual com o masculino. A Áustria compete, que ela joga de pivô em qualquer time masculino aí. Vamos à cobrança dos 7 metros. Al Saad. O chute, a defesa do Marcão. Defendendo o pênalti, o goleiro brasileiro. A Áustria, ela joga de pivô em qualquer time masculino. A pivô russa, Bodnieva. Também. E a seleção da Dinamarca, o handebol feminino, é absolutamente técnico, né? Um time habilidosíssimo. Nós falamos dos 3 grupos e nesse grupo do Brasil, a Sérvia e Montenegro já é a primeira colocada, a seleção da Sérvia e Montenegro, ficando com o primeiro lugar. O segundo lugar já é da Noruega. A Noruega, a única coisa que ela pode fazer é ou classificar a Alemanha se vencer, ou tirar a Alemanha se o Egito vencer, o Egito tira a Alemanha pelo confronto do Egito, que o Egito venceu a Alemanha. Então é o jogo que vai fechar esse grupo aqui. Pelo que nós vimos nesses jogos do Brasil, da seleção, é claro que é muito difícil você fazer uma análise de resultado, mas eu acredito aí que a Alemanha tenha uma maior chance aí de se classificar do que a seleção do Egito. Pega aí a seleção da Noruega, que eu não sei, está no grupo da seleção brasileira, e pelo que a gente viu, me parece que é a sensação aí desse Mundial, né? Seleção da Noruega. Por isso que a gente tem esse furor aí. Tem uma grande torcida acompanhando, já uma torcida acompanhada acostumada com alto índice, alto nível, já disse aqui o De Simone, do handebol feminino.
e agora está se acostumando também ao alto nível do handebol masculino. Trabalha a seleção do Catar. Movimentação na meia, Al-Turki. Liga a jogada aqui na ponta direita. Al-Saad muda de ponta lá na esquerda. Ali Mohamed, o chute, a bola vai na trave depois da defesa do Marcão. Segue o jogo. 21-17 para a seleção brasileira. Puxa a jogada, Zeba. Andou, Zeba. Não largou a bola. Grudou, esqueceu que estava com a bola na mão e desceu. É isso que eu disse, eu acho. Zeba. É isso aí. Trabalha a posse de bola a seleção do Catar. Al-Saad, o chute, a defesa do Marcão. Destaque sem dúvida nenhuma da seleção brasileira. Só a confirmação, a consagração, né? Legal para o Marcão. Fontes secretas de Simone, até porque um bom jornalista, um bom profissional não revela as suas fontes. Fontes secretas me confidenciaram de que o Manuel Luiz, presidente da Confederação Brasileira de Handebol, ficou profundamente aborrecido com o racha que houve da seleção brasileira depois da conquista do Pan-Americano em relação à definição. Olha que pancadaça do Japa. Quando o Brasil conquistou o Pan-Americano e depois, quando havia a possibilidade do Coronado viajar com o grupo para os Jogos Olímpicos, uma parte queria, outra parte não queria. É que o Manuel ficou magoado, que ele chegou a colocar o lugar dele na delegação à disposição para viajar para lá. E que depois, durante o Mundial, de que aconteceram muitos problemas, que aí uns 7 metros mais 2 minutos, aconteceram muitos problemas com a seleção brasileira. Está aí o Coronado, que pode ser... Durante a Olimpíada. Durante a Olimpíada. De que houve muitos problemas lá durante a Olimpíada, choque de opiniões, choque de posições. E aí os 7 metros convertido para a seleção do Catar. E de que o Manuel ficou muito magoado também com os atletas da seleção brasileira. E de que 3 salvaram do crivo dele. De que 3 para ele não ficaram nessa lista dos manchados da seleção brasileira, daqueles jogadores que foram convocados para a Olimpíada. Você pode me enforcar, mas não revela a fonte. O Marcão, goleiro que está aí, o Bruno e também o Adalberto. Foram os 3 jogadores de que isentou completamente de manobras, de participação e de racha o presidente Manuel Luiz. Aliás, falando em Adalberto, né? É um jogador que estava no grupo aí, acabou não participando porque se machucou, se contundiu nessa preparação que o Brasil estava fazendo. E mais um também aqui, me veio à memória um outro nome também, que o Manuel Luiz afirmou que falou, olha, esse foi ponta firme também o goleiro Ale, que ele também não está aí por contusão também. E o Adalberto, que acabou fazendo falta, né? Porque é um jogador que foi muito bem na Olimpíada, adquiriu uma excelente experiência, só que infelizmente para ele não pôde dar continuidade. Logo depois aqui no Brasil acabou se contundindo seriamente, foi para esse Mundial se contundiu de novo, então infelizmente acabou não tendo continuidade. Pode ser ruim aí para a carreira dele, mas esperamos que o handebol... quando eu falo, e o Manuel fica muito bravo comigo, o handebol é pequeno, eu quero dizer pequeno não na sua importância, mas eu falo sim pequeno no tamanho, que é o handebol que todo mundo se conhece por nome, sobrenome e endereço, amigo, RG. Então não é possível que as pessoas aqui fiquem cada uma para um lado e parece que não querem que o handebol cresça. Eu não consigo entender, né? Porque o objetivo de todo mundo aqui quando faz qualquer comentário, quando tem qualquer atitude, ação no handebol brasileiro é para que cresça. Isso é verdade. Tá certo? A gente faz qualquer comentário aqui é para crescer, né? O Ale está cumprindo 2 minutos de exclusão. Você viu que o Jaime entrou para tentar defender o pênalti na seleção brasileira. O Jaime foi convocado exatamente... nós tivemos a ida e o Jaime está sendo utilizado como segundo goleiro. O Ale seria naturalmente utilizado como segundo goleiro. O Jaime está aí. Você está preparado para quando surge a oportunidade. Está defendendo a seleção brasileira. Grande defesa do goleiro Badjoua. 23-19 para o Brasil. Vamos para a metade do segundo tempo do jogo. Aí vem a seleção do Catar. Trabalha a armação de jogada no meio. Fawaz. Saad Fawaz. Ligando na meia esquerda. Al-Turki. Subiu, saiu, chute, defesaça do Marcão. Outra grande defesa do goleiro da seleção brasileira. E tá aí o Mubarak, está ali no banco, o Fawaz está ali no banco. Jogadores que foram utilizados em parte do primeiro tempo do jogo. Enquanto você revê aí a bomba do Nasser e outra grande defesa do Marcão. Que é o destaque da seleção, não precisa falar isso, independente, muito mais, né, pelos resultados que o Brasil teve, mostra aí que ele trabalhou muito. Então o Marcão... tá muito bem. E, né, numa das partidas da Liga Nacional, o Alberto falava, né, desse pré-contrato que ele tinha com uma equipe espanhola.
eu acho que dificilmente o Marcão volta a jogar aí no Brasil. Aí vem a seleção do Catar. Na bola roubada no meio do caminho, voltou o pré, saiu o chute e o gol da seleção do Catar. O Léo ainda tentou ali, 2 minutos para o Léo. Tentou ainda paralisar a jogada, a arbitragem deixou o lance ser concluído para não beneficiar o infrator e coloca para fora ali o Léo com 2 minutos. É mais um jogador da seleção brasileira que vai cumprir o seu tempo de exclusão. E o Marcão, dentro daquele aspecto que você disse que tem que ter seriedade o tempo todo, o Marcão é a prova disso. Marcão, o Mike, que é o irmão dele também, o outro goleiro da seleção brasileira. O Marcão é uma prova disso, com seriedade o tempo todo. Trabalha ali, Zeba. Movimentação aqui na esquerda, Vini. Diogo. Zeba. Liga aqui na esquerda, Diogo. Chamou a jogada na ponta. O Japa recomeça com o Diogo. Zeba, Lito. E aí passou para ninguém, a bola ficou no meio do caminho. A posse de bola para a seleção do Catar. Saad. Al-Saad. Com 19 para voltar a ter time completo a seleção brasileira. Nácia. Chegando a 16 do segundo tempo do jogo. Sozinho. Abriram um buraco e tinha Marcão no gol da seleção brasileira. Defendendo esse chute de Ali Mohamed. Acho que o Mohamed não acreditou naquele buraco que se escancarou. Meteram um tapete ali para ele, né? Ele falou, tudo bem que nós estamos aqui com o uniforme bordô e tal. A área é vermelha, mas precisava meter um tapete vermelho. Sentiu ali o Vini. Ah, tá. Você tá revendo aí a jogada? Olha aí. Nesse lance aí, ó. Aí o jogador não retificou nada e tal. Ele se assustou, né? Aí ele viu aquele gigante na frente dele e falou, e agora, e agora, e agora? Não teve tempo para retificar nada. Aí o percentual de aproveitamento do Vini, 83% dos 6 chutes que teve. Ele converteu 5. Um excelente aproveitamento aí do Vini. Tá recebendo atendimento neste momento na quadra. É, um outro jogador aí que vem crescendo. Que ritmo é esse aí desse Marcos? Ah, meu amigo. Samba não é, nós estamos no carnaval. Terminou o carnaval agora, semana de carnaval, samba não é, né? É brincadeira. Evidentemente com você assinante do ESPN Brasil, animada a torcida da Tunísia e as torcedoras da Noruega aguardando pacientemente. Essas daí vieram da caras pintadas. São os torcedores que aguardam o Egito e Noruega que vão fechar a rodada. Você ia dizer o que desse Marcos? Que o Vini é um jogador que, se pegarmos a primeira partida e essa última partida, evoluiu na competição, como a seleção brasileira aí num todo, mas ele está tendo aí hoje uma boa atuação na eficiência, né? O que é importante, jogador que joga na posição do Vini, que é a ponta, você não tem muitas oportunidades para finalizar, então é importante a sua eficiência quando aparece a oportunidade. Trabalha Zeba, Japa. Chamou a jogada na meia, saiu chute com apoio à defesa do goleiro Badjoua. Vem aí contra o golpe da seleção do Catar para dentro e o gol do Catar. Aproveitando o fato de estar com um jogador a mais, a seleção do Catar com Al-Saad. Seu armador central veio aqui na meia direita, puxando esse contra-golpe. Olha como ele escapa do Japa, escapou da falta, escapou do Lito também. Escapou do Lito, deu um chega para lá, falou aqui não. Fez uma falta de ataque ali com o braço. Mas tá tudo certo, né? 23-21 para a seleção brasileira. O Brasil vai se despedindo aí com uma vitória do Mundial de Seleções. Volta a ter time completo o Brasil. Pré e o gol do Brasil. Na gaveta essa bola dentro. E o Pré é um garotão ainda, né? Com um trabalho, deve ter já nesta passagem no Mundial. E evidentemente vai ter aí uma sequência, né? Com um pouco mais de massa que vai ser preciso, que a gente teve a oportunidade de acompanhar outro jogo. A gente chega, o assinante mais desavisado passava. O Brasil está jogando sem pivô lá embaixo? Como é que é esse negócio? Porque você pega aí o tradicional 6-0, vem aí o Pré mais uma vez. Golaço, golaço, golaço da seleção brasileira. Você pega o tradicional 6-0, né, para você passar, para você levar ali, ou você tem que ter um time muito afinado tecnicamente, ou então você tem que ter peso, tem que ter massa ali para fazer os bloqueios para alguém finalizar de fora. É uma posição no Brasil que nós temos aí uma certa deficiência aí de quantidade de jogadores, né? Porque nós temos aí os pivôs que atuam na seleção brasileira, tem o Baldassin que tem atuado normalmente, o Adalberto às vezes vai para a seleção brasileira nessa posição de pivô. Mas que não é a dele, original. Que não é a original dele, mas nós não temos uma quantidade grande de pivôs aí que nós possamos mudar a forma de jogar ou coisas assim. Então o Pré
está evoluindo nessa posição. Na Metodista, nessa final da Liga Nacional, ele já conseguiu fazer um melhor rendimento, se bem que ele ainda desperdiça muito a sua finalização, mas está evoluindo, né? Eu acho que esse Mundial vai ser muito bom para o pré. Esperar que realmente ele volte para cá, melhore um pouquinho sua finalização e venha ajudar o Brasil numa posição que é fundamental para o jogo. Você viu ali um torcedor com uma bandeira enorme da Tunísia. Aquele que está no meio ali, meu amigo. amigo. Dizer, aquele está no meio, ele está no jogo nada, ele está adorando o ritmo. Ele deve ser o maestro, né? Ele que deve estar... Ele deve estar coordenando o ritmo lá. Vamos aos 7 metros para o Brasil. Trocou o goleiro Catar e não adiantou nada. Convertendo mais um gol para a seleção brasileira. O Diogo marcando 26-21 o Brasil. E da mesma forma que aconteceu entre Brasil e Egito, que nesse tempo do segundo tempo o Egito abriu aqueles 4, 5 gols, eu falava que seria difícil o Brasil mudar o resultado da partida. Acontece isso agora. O Brasil consegue abrir aí 5 gols. E se não fizermos nenhuma bobagem, eu espero que o Brasil consiga adquirir essa experiência, e é isso que realmente está demonstrando na quadra, o jogo vai ficar equilibrado. Pode a seleção do Catar diminuir um gol, mas é difícil que se mude esse resultado, que o Brasil perca o jogo pela forma que o Brasil está jogando, pela tranquilidade que nós conseguimos ter no ataque, principalmente nesse segundo tempo, e a defesa que acabou se encaixando frente à seleção do Catar. Então o Brasil está numa boa posição aí dentro da partida e temos chance aí de ter a nossa única vitória nesse Mundial. Trabalha a seleção brasileira. Japa, Zeba e a evolução ofensiva. Você sabe que eu estou rindo aqui desse lado? Não é disso daí não. O Brasil toma agora o 22º gol. É que a gente está acompanhando esse ritmo aí no ginásio olímpico de Susi. E a gente percebeu ali que a torcida da Noruega está toda empolgada, está lá no ritmo lá e tal. Por isso você pega muita gente aí fora, eles acham que estão dançando samba, acham que o ritmo é samba, né? Acho que eles dizem, o Brasil, o Estadão tá ali, tá vendo como que é o samba? Né? Precisa alguém explicar para eles que isso aqui não é nada disso. Trabalha a posse de bola a seleção do Catar. Diogo. Japa, que inversão na ponta, Vini, gol do Brasil. Vini, retificação maravilhosa lá em cima. Olha como ele flutua. Diria Dadá Maravilha, parou no ar o Vini. Olha lá, mudou a posição, tirou o goleiro. Falou pro goleiro, vai pra lá, que eu vou colocar a bola pro lado de cá. E essa boa bola que o Washington se refere foi do Japa, né? Que no cruzamento com o Diogo, ele acabou vendo o Vini e fez realmente uma belíssima assistência. Sem trocadilhos, aí pode se dizer que tem japonês no samba, né? É o Japa, é o Nakamura. É verdade. O Nakamura é um dos estrangeiros da seleção brasileira. Que está aí jogando esse Mundial. E que também é um desses jogadores aí da nova safra do Brasil, que tem crescido bastante. Trabalho de ponta da seleção do Catar. Fez a jogada em cima. Marcão marcando o pivô Rashid. Agora tomar essa jogada de novo não dá, né? Não é porque abriu aí 5 gols que vai cair a concentração nessa bola que já tomamos no primeiro tempo e já havíamos feito a marcação. Então tem que manter a concentração durante todo o jogo. Você está revendo aí a jogada do Nasser, concluindo contra o gol da seleção brasileira, enquanto a geradora estava mostrando a volta do Lito. O Catar marcou mais um gol. Aí você, Ali Mohamed. O placar é esse daí, ó. Agora está correto, 27-23. Vamos para 22 do segundo tempo. Falta, não foi falta no Lito, falta de ataque. Falta de ataque. Fez o apoio em cima. E a arbitragem marca a falta de ataque. Podia ter arremessado, né? Teve o espaço, tem que arremessar. Al-Saad. Trabalha a jogada lá na esquerda. Mohamed. E o gol do Catar. Marcando mais um para a seleção do Catar. Tira para 3 gols o jogo, hein? Vai ficando perigoso aí o jogo para a seleção brasileira desse ano. O Washington agora faz uma marcação aí, hora 5-1, hora 5 mais 1, né? Acabou abrindo mão daquele 6-0 que estava dando resultado no segundo tempo, já que no primeiro não aconteceu. O que nós temos que ter é tranquilidade no ataque. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de tempo de bola no ataque para quando finalizar, se não conseguir o gol, pelo menos evitar o contra-ataque adversário. Trabalhando no pivô, sofre a falta. A gente percebeu que o Catar também mudou a sua defesa. Está trabalhando ali o 4+2. Agora flutua
a sua marcação do Jaganjá, que agora está um pouco mais tranquilo. Zeba. Japa na ponta, Vini. É a falta de ataque do Vini. É, mas me pareceu 7 metros, hein? Com certeza deve ter o replay no lance, não tô falando, olha aí, ó. Vamos ver. Porra. Não tava na área, tava quase atrás do goleiro ali, o Abdullah. Olha lá, tava na área, visivelmente na área ali, o Abdullah atrapalhou. E o Vini nem cometeu a falta, o Vini subiu, olha só, ele nem arremessou, nem nada. Na verdade foi o Abdullah que veio de dentro para fora, de dentro da área para fora, para tentar fazer o bloqueio e recebeu ali um tostão, né? Chama no futebol tostão, pega o joelho na parte da frente da coxa, né? Dói barbaridade. Aliás, nós nem falamos arbitragem durante essa competição, né? Para não ser uma coisa repetitiva, tudo. Porque nos campeonatos mundiais aí, eu vou... Sofrível. Não, eu vou imaginar, mas eu sei que não é isso que acontece, mas eu vou imaginar que os caras vão falar, não, o jogo, né, do Brasil, que para nós somos importantes, mas para eles nem tanto, né? Então, não... Brasil e Alemanha. É, então pega um cara vai pegar experiência, o árbitro da Tunísia aí vai pegar experiência num jogo assim, porque não é possível, né? Horrível a arbitragem, realmente. E reclamam do nosso, né? Isso que eu acho gozado. Aí vem pra cá e todo mundo senta o porrete na nossa arbitragem. É, a arbitragem brasileira tem que ser de passagem, um nível técnico muito bom. Temos grandes duplas aí da arbitragem brasileira, que nesses últimos anos também cresceu bastante, cresceu barbaramente. É um trabalho que a confederação tem feito aí para tentar aí, aliás, para tentar não, tem que ser assim. Para nivelar, né? É, tem que, ao mesmo tempo que o jogador se aprimora tecnicamente, a arbitragem tem que ir junto. É isso daí, isso aí era 2 minutos. 2 minutos para o Abdullah, interrompeu. Mas eu acho que foi sim, né? Porque a geração não tem aí mostrado, mas não é possível. Não foi nada lá. 4, 6 jogadores na quadra. É foi 2 minutos, não. Zeba, trabalha a jogada. Japa. Zeba, passe na ponta. E o gol da seleção brasileira. Trabalhando bem a jogada. Lá na ponta ele foi uma indisposição do Tupã, né? Porque ele voltou, tá legal. Aquela ida para os vestiários no primeiro tempo foi uma indisposição dele, que voltou, já tá aí no jogo, tá fazendo gol, tá legal aí o Tupã. E aí outra defesa do goleiro Marcão da seleção brasileira. 28-24. E visto que disse o Decimano tem razão, viu? Acho que eles colocam e falam assim, Brasil, deixa eu ver quem lá tá mais lá, Catar e tal. Quem é o árbitro que precisa ganhar experiência? Coloca eles aí para apitar esse jogo aí. E aí o cara vai ficar, eu sei que vão ficar bravos comigo, falar, não é assim, porque o Brasil é importante, não é assim como você está falando. Não, pra gente é importante. Exatamente. Né? É que para a Federação Internacional de Handball, nós estamos num outro patamar, né? Estamos ainda na Federation, nós estamos aqui, deixa eu ver. Vamos pegar aqui 4, 8, 12, a gente lá é a 20ª força. 20ª força, não, no grupo de 20, com os 20 do lado também. É, porque tem aí os outros 15 da Europa que não foram pro Mundial. Também são. Que dá para fazer um outro campeonato. Também são a 20ª força. O passo picado na ponta, Vini. Chute a defesa de Badijoá. Faz a saída do jogo a seleção do Catar. 28-24, 5 minutos para terminar o jogo. A bola para fora. No chute do Nasser aqui na direita. 2 minutos então, o que o Washington está dizendo, mas ele não fez nada, deve ter acontecido uma exclusão que a geradora ela focaliza aí o Marcão. E aí a torcida da Noruega aguardando pacientemente o jogo contra o Egito que fecha esse grupo. Vamos ver aqui, será que tivemos uma exclusão do Brasil? E o jogo é parado com o tempo solicitado, vamos ouvir o Washington. Ok, follow exactly your play. Temos aí o som do Jaganjá, que agora o Washington. Tá bem? E briga de Argentina, onde era pra Argentina abrir o meio. Tá bem? Olha, eu liguei pro Washington, nós temos aí os principais marcadores. Eu liguei pro Washington Nunes durante a competição. Tive o trabalho de conversar com eles, os principais marcadores aí do Catar. Tive um trabalho de conversar com eles. Agora eu disse assim, olha, vamos brincar naquela jogada, vamos brincar, vamos fazer a movimentação, vamos movimentar. Quando eu falo brincar, é movimentar. Eu espero que seja captado pelos atletas aí em quadra. O Washington Nunes, porque a gente estava aqui, vamos brincar, o Hortelã também usa, né? Vamos brincar e pode passar, né? De repente o atleta com o qual não está acostumado, o atleta vai brincar, então vamos fazer uma brincadeirinha aqui. É isso, então você que está chegando agora não estranha. 4 gols de vantagem para a seleção brasileira, trabalha o Catar.
A arbitragem pegou a falta nessa jogada ali em cima do Reginaldo Atürk. Mohamed. Aí vem ele de novo. Tentou a jogada na meia, já está parado o lance outra vez. Com nova falta marcada, a falta do Tupã em 2 minutos. Está fora o Tupã. E você vai acompanhar com a gente as semifinais do Mundial Masculino de Seleções. Já passamos aqui os classificados à próxima fase, os 2 grupos. E depois vem aí os 4 semifinalistas. Jogada na ponta, defesa do Marcão. Mais uma defesa do goleiro Marcão nessa bola na ponta do Mohamed Eldi. Vamos ver a jogada. Passe lá na esquerda. Aí o Marcão estava em cima da jogada. E Cledir, o Brasil está terminando a sua participação aí no momento aí que a seleção do Catar faz uma marcação bem avançada, né? Porque faltam aí quase 3 minutos, são 4 gols de vantagem do Brasil. Eu vou analisar essa participação no Brasil de 2 formas. Em se tratando desse grupo específico, o Washington aí no comando, esses jogadores aí que estão pela primeira vez disputando um campeonato mundial adulto, uma boa participação na seleção brasileira em função da falta de experiência. Esses jogadores aí estão agora adquirindo esse ritmo de jogo com equipes na categoria adulto, porque é diferente de ser júnior e ser adulto, é completamente diferente. 1 mês de preparação. E a situação com que eles foram para lá, que eles não tiveram esse tempo todo de preparação, então eu espero que esses jogadores tenham uma continuidade aqui no handebol nacional, alguns internacionalmente, então eu vou julgar como uma apresentação dentro da situação razoável do Brasil. Agora, se formos considerar o handebol como evolução, como há quanto tempo nós estamos já disputando os campeonatos mundiais e Olimpíadas. Ficamos na areia movediça. Exatamente, nós estamos indo, se movimentando, mexendo e estamos respirando, né, com a areia no queixo, meu amigo, tá certo? Então, se analisarmos por esse ponto, tem que ser feito alguma coisa. Já passamos da época de se fazer alguma coisa aí para sair desse lugar que toda hora a gente joga e fica aí. Não é nem no meio do caminho, né? A gente fica aí realmente bem aí longe daquilo que está se imaginando. Por isso aquele jogador lá na Várzea que foi perguntar, e o que aconteceu lá? Foi fundo e foi. Então o Brasil está, se for fazer uma avaliação, e aí está pedindo 2 minutos aí o Jaganjak para o jogador da seleção brasileira, fazendo então essa avaliação da seleção brasileira em relação à evolução, né? A melhoria em mundiais. 2 minutos para o Vini, que já está fora, é a sua terceira exclusão por 2 minutos, então ele está desqualificado do jogo, acumula aí 3 exclusões, está fora do jogo Vini. Então a gente não tem a evolução de posicionamento e a evolução também de consistência de jogo da seleção brasileira. 29-25 para a seleção do Brasil. Tem um jogador a menos, com 27-16, quantidade. Aliás, os jogadores, o Brasil está com 2 jogadores a menos, não é só com 1 não, o Brasil está com 2 jogadores a menos. Também de fora o Tupã, outra vez aparecendo aí o goleiro Marcão, o Mundial do Marcão, realmente um Mundial extraordinário para o Marcão, o goleiro da seleção brasileira. Aí o Mundial do Marcão. Vamos entrar nos 2 minutos finais, ele vem compor a linha, porque está com 2 jogadores a menos a seleção brasileira. Trabalha Diogo, faz a movimentação aqui na esquerda, Bruno. Chamou a jogada em cima. Zeba, Bruno, chute e o gol do Brasil. Com 2 jogadores a menos. Chega ao 30º gol a seleção brasileira. Isso, meteu uma rosqueta, cheio de elegância. Golaço da seleção brasileira. O Brasil já volta a ter um jogador de novo aí na quadra, mas ainda assim ainda tem um jogador a menos. Temos ainda a exclusão do Vini sendo cumprida. Posse de bola para o Catar. Lá na esquerda do chute, outra defesa do Marcão. No chute de Ali Mohamed. O Brasil vai se despedindo no Mundial com a sua vitória diante do time do Jaganjak, que você viu ali. É Krem Jaganjak, técnico da seleção do Catar, que colecionou aí só derrotas, né? Volta com o balaio cheio para casa de derrotas a seleção do Catar. Mais uma chance para o Catar e a bola na trave. O cidadão se assustou ali com o Marcão, que fechou mais uma vez o gol da seleção brasileira. E vamos ver aí agora no avanço às semifinais. O Brasil que perdeu aí para a Noruega, perdeu para a Alemanha, Egito, Sérvia e Montenegro. E vence a seleção do Catar, se despedindo
deste Mundial, entrando no último minuto de Simone. Mundial logo após a Olimpíada, onde a gente viu algumas seleções sem as suas principais forças. 2 minutos aí na seleção do Catar para o jogador Rashid. A Alemanha renovando aí a sua equipe, aproveitando para fazer uma renovação. É porque há também um calendário muito forte, né? Porque os campeonatos europeus são praticamente competições mundiais, né? Que detêm as principais forças do mundo. Tivemos um campeonato europeu feminino, né? Que é uma prévia aí do Mundial, com certeza. Ou uma reedição da Olimpíada, não sei como é que a gente pode imaginar. É verdade. E algumas seleções aproveitaram para fazer aí algumas renovações. Posse de bola para o Brasil, chute. E a defesa de Badijoá. 30 segundos para terminar o jogo. 30-25 para a seleção brasileira. Do Léo, que você viu voltando ali. Posse de bola para o Catar. Assário, chute, tapinha na bola do Marcão, ela saiu. Aí o Léo volta. Marcão, nome brasileiro nesse Mundial. O Jangan-Jack queria o desvio na defesa, mas a defesa foi do Marcão, foi do goleiro da seleção brasileira. Aí o Rashid, o Catar, que vai se despedir do Mundial sem nenhuma vitória. O Brasil fecha a sua participação, conseguindo a sua vitória nesse campeonato mundial. Bruno trabalha a jogada com o Japa e o final de jogo. Vitória brasileira, 30-25 para o Brasil. O Brasil encerra a sua participação no campeonato mundial. Muito obrigado, De Simone. Obrigado a você, assinante, que esteve com a gente. A gente vai mostrar para você na sequência do Mundial, na sequência da programação da ESPN Brasil, os jogos das semifinais desse campeonato mundial masculino de seleções. Continue com a gente. ESPN Brasil, 10 anos. Informação é o nosso esporte.